Qual imagem vem à sua cabeça quando falo de Charlie Chaplin? Se foi essa não é Charlie Chaplin. Esse é Carlitos, personagem icônico interpretado por Chaplin. Nesse vídeo você vai conhecer Charlie Chaplin. Bem-vindos ao Biografias! Eu sou a Monique e hoje vamos falar de uma figura icônica da era do cinema mudo que se tornou uma das primeiras estrelas do cinema, elevando a indústria de uma forma que poucos conseguiram. Nascido em 16 de abril de 1889 em Londres, Inglaterra, com o nome de Charles Spencer Chaplin, mesmo nome que seu pai, um artista inglês de music hall que alcançou um sucesso considerável na década de 1890, mas era alcoólatra e abandonou a família antes de Charles completar 3 anos. Sua mãe, Hannah Chaplin, uma atriz, cantora e dançarina inglesa que atendia pelo nome artístico de Lily Harley, e seu irmão mais velho, Sidney Chaplin, eram sua família. A mãe de Chaplin apresentaria seu filho mais novo aos holofotes, mas inexplicavelmente perdeu a voz no meio de um show, levando o gerente de produção a empurrar Chaplin, de 5 anos, para o palco para substituí-la. Chaplin iluminou o palco, encantando com sua presença natural e ângulo cômico. Em um ponto, ele imitou a voz estridente de sua mãe. O episódio significou o fim para Hannah, que ficou sem voz definitivamente e acabou ficando sem dinheiro. Mais tarde, ela sofreria de graves problemas mentais e teria que ser internada em um asilo. Chaplin foi levado para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Por um tempo, Chaplin e Sidney tiveram que se sustentar trabalhando nas difíceis casas de trabalho de Londres. Chaplin era obrigado a sobreviver da maneira que pudesse. Ele trabalhou como jornaleiro e em uma fábrica de brinquedos, mas nunca saiu do seu foco principal de se tornar um ator. Em entrevista, ele disse que entre um trabalho e outro, engraxava os sapatos, escovava as roupas, colocava um colarinho limpo e fazia ligações periódicas para uma agência de teatro. Trabalhos eventuais de palco apareciam em seu caminho. Chaplin fez sua estreia como ator em uma produção de Sherlock Holmes aos 12 anos. Em 1908, se juntou à trupe de Fred Karno, empresário artístico. Chaplin se tornou uma de suas estrelas, representando um bêbado no cômico Uma Noite em um Musical Inglês. Empresariado por Fred, Chaplin teve seu primeiro gostinho nos Estados Unidos aos 21 anos, onde chamou a atenção do produtor de cinema, Mack Sennett, que assinou com Chaplin um contrato de $150 por semana. Em 1914, Chaplin fez sua estreia no cinema com o filme Making a Living. Para se diferenciar dos outros atores do filme, Chaplin decidiu interpretar um personagem identificável, e The Little Tramp nasceu, aqui no Brasil conhecido como Carlitos, que ganhou o público de vez em Corrida de Automóveis para Meninos, um hilariante filme de 11 minutos, onde ele rouba a cena, causando uma completa desordem, que termina com a chegada da polícia. No ano seguinte, ele apareceu em 35 filmes. Em 1915, Chaplin ingressou na Essanay Company, com um contrato de $1.250 por semana. Foi quando ele contratou seu irmão Sidney para ser seu empresário e então chegou ao estrelato. Durante seu primeiro ano na empresa, Chaplin fez 14 filmes e aos 26 anos ele era um superstar. Ele se mudou para a Mutual Company, que lhe pagava espantosos $670 mil por ano. Para efeito de comparação, nessa época, o presidente dos Estados Unidos recebia $75 mil por ano.
O dinheiro tornou Chaplin um homem rico, mas não pareceu atrapalhar seu impulso artístico. Com a Mutual Company, ele fez seus melhores trabalhos, incluindo Carlitos Boêmio, The Rink, O Vagabundo e Easy Street. Chaplin era conhecido como perfeccionista, que muitas vezes refazia inúmeras tomadas ou mesmo o filme inteiro. Também não era incomum para ele começar a filmar como ator principal, perceber que havia cometido um erro no elenco e começar de novo com outro personagem. Durante a década de 20, a carreira de Chaplin floresceu ainda mais. Ele fez alguns filmes marcantes, incluindo O Garoto, The Pilgrim, Casamento ou Luxo, Em Busca do Ouro e O Circo. Os 3 últimos foram lançados pela sua própria empresa, que fundou em 1919. Chaplin continuou criando filmes interessantes e envolventes na década de 30. Em 1931, ele lançou Luzes da Cidade, um sucesso de crítica e comercial que incorporou uma composição dele. Mais aclamação com Tempos Modernos, um comentário mordaz sobre o estado das infraestruturas econômicas e políticas do mundo. O filme incorporou som e resultou em uma turnê mundial de 18 meses. Nessa viagem, ele testemunhou um forte aumento do nacionalismo na Europa. Em O Grande Ditador, Chaplin ridicularizou os governos de Hitler e Mussolini. Mas gostar de Charlie Chaplin não era unanimidade. Suas interpretações românticas levaram à sua repreensão por alguns grupos de mulheres, o que, por sua vez, o impediu de entrar em alguns estados dos Estados Unidos. À medida que a Guerra Fria se instalava, Chaplin não se conteve com as injustiças que viu em seu país adotivo, os Estados Unidos. Logo, ele se tornou um alvo de conservadores de direita que pediam sua deportação. Em 1952, o Procurador-Geral dos Estados Unidos anunciou que Chaplin, que estava viajando de férias, não poderia retornar aos Estados Unidos, a menos que pudesse provar valor moral. Furioso, Chaplin disse adeus aos Estados Unidos e fixou residência em uma pequena fazenda na Suíça. Ele retornou aos Estados Unidos em 1972 para receber o Oscar honorário. A viagem aconteceu apenas 5 anos depois do último filme de Chaplin, A Condessa de Hong Kong, o primeiro e único filme colorido do cineasta. O filme foi mal nas bilheterias, mesmo com Sophia Loren e Marlon Brando no elenco. Em 1975, Chaplin foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Chaplin tornou-se igualmente famoso por sua vida fora das telas. Seus casos amorosos com atrizes que tiveram papéis em seus filmes foram numerosos. Em 1918, ele se casou rapidamente com Mildred Harris, de 16 anos. O casamento durou apenas 2 anos e em 1924 ele se casou novamente com outra jovem de 16 anos, a atriz Lita Grey, que ele escalou para o filme Em Busca do Ouro. O casamento resultou em 2 filhos para Chaplin, Charlie Jr. e Sidney. Eles se divorciaram em 1927. Em 1936, Chaplin casou-se novamente, desta vez com a corista que atendia pelo nome de Paulette Goddard. Eles ficaram 6 anos juntos. Um processo de paternidade desagradável com outra atriz, Joan Barry, que em testes provavam que Chaplin não era o pai de sua filha, mas o júri ordenou que ele pagasse pensão alimentícia. Em 1943, Chaplin casou-se com Ona O'Neill, de 18 anos, e, inesperadamente, os dois teriam um casamento feliz de 34 anos, que resultaria em 8 filhos. Numa manhã de Natal de 25 de dezembro de 1977, Chaplin morreu em sua casa na Suíça, aos 88 anos, em decorrência de um derrame cerebral, ao lado de sua esposa Ona e 7 de seus filhos.
Não muito tempo depois de ser enterrado perto do Lago Genebra, o corpo de Chaplin foi roubado por 2 homens que exigiam $400.000 pela devolução. Os homens foram presos e o corpo de Chaplin foi recuperado 11 semanas depois. Agora, algumas curiosidades sobre a vida de Charles. Em 1915, Chaplin participou de um concurso que escolhia a melhor caracterização de Charles Chaplin. E, inacreditavelmente, os juízes e o público não perceberam que ele era o verdadeiro. Ele ficou em 3º lugar. Chaplin foi o primeiro ator a aparecer na revista Time, na edição de 6 de julho de 1925. Em 1972, Chaplin ganhou um Oscar pela música Limelight, que ajudou a compor. Chaplin se recusou a adotar o áudio e o diálogo por muito tempo. Embora a tecnologia de som na indústria do cinema estivesse se tornando cada vez mais popular, ele estava convencido de que o som arruinaria Carlitos. Chaplin nunca se tornou um cidadão americano, apesar de ter vivido nos Estados Unidos por quase 40 anos. Em 1937, a Disney lançou Branca de Neve e os 7 Anões, seu primeiro longa-metragem de animação. Walt Disney foi encorajado por Chaplin a distribuir o longa, inclusive, ele ajudou financeiramente na divulgação do nome da Disney. Chaplin tinha os olhos azuis, mas a maioria das pessoas não puderam contemplar devido à imagem em preto e branco da época. Charles convidou Albert Einstein para a estreia do filme Luzes da Cidade, em Los Angeles, no dia 2 de fevereiro de 1931. Em 22 de setembro do mesmo ano, ele encontrou o líder pacifista Gandhi em Londres. Existe um asteroide chamado Charles Chaplin. A filha de Chaplin, Geraldine, interpretou o papel de sua avó, Hannah Chaplin, no filme Chaplin de 92. Ele só recebeu uma estrela na Calçada da Fama em 1972 por causa de suas opiniões políticas. Sidney Chaplin faleceu no dia do aniversário de 76 anos de seu irmão Charles Chaplin. O personagem Carlitos completou 107 anos em fevereiro de 2021. A biografia do Charles é bem extensa. Se você tem alguma informação que vai agregar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.